Olá galera, nós vamos resolver um exercício agora do livro Física Básica, volume 1, dos professores Nicolau, Toledo e Ronaldo. Esta edição que eu tenho é a edição do ano de 2013. O exercício é o exercício A3, A de aplicação, da página 77. O enunciado diz assim: abandona-se um móvel de um ponto situado 80 metros acima do solo. Adote 10 metros por segundo ao quadrado como módulo da gravidade. Gravidade e aceleração gravitacional são a mesma coisa. Despreze a resistência do ar. Determine. Item A. Qual é o instante em que o móvel atinge o solo? E item B. Qual é a velocidade que o móvel possui ao atingir o solo? Eu espero que você me acompanhe nessa vídeo resolução. Vamos lá? Galera, temos aqui o exercício A3, estamos no item A. Eu vou resolvê-lo de uma maneira bastante simples, num primeiro momento, e vou resolvê-lo de uma maneira não tão simples num segundo momento. Chamei aqui de primeiro jeitão de resolver. Diz o enunciado que o corpo foi abandonado de 80 metros. Ser abandonado significa que sua velocidade vertical inicial é 0. Não esqueça que eu sempre uso gravidade, aceleração gravitacional negativa, não importa o que aconteça, porque para mim a reta dos spaces aponta para cima. E como a gravidade na natureza sempre aponta para baixo, obrigatoriamente então, para essa escolha de spaces, eu, Fábio, preciso usar a gravidade negativa. Bom, toda essa discussão não é necessária nesse primeiro momento, nesse primeiro jeitão. Por quê? Porque eu escolhi usar esta formulinha aqui. Cuidado, esta expressão é a função temporal dos spaces para o MUV no caso da queda livre, aquilo que vocês chamam de sorvetão. É aquela expressão reduzida para este caso específico. Que caso? O caso no qual você abandona o corpinho. Se você souber essa expressão, esse é o primeiro jeitão. Eu substituo, tempo de queda ao quadrado é 2 vezes a altura da qual a queda começou sobre o módulo da aceleração gravitacional. Se eu souber isso, fica muito rápido a resolução. 2 vezes 80 metros sobre o módulo de menos 10 metros por segundo ao quadrado. 2 vezes 80, 160, módulo de menos 10, 10. 160 por 10, 16. Então, tempo de queda ao quadrado é 16. Cuidado, se você fosse abordar o problema com o olhar do matemático, você escreveria x ao quadrado igual a 16. E na matemática, ao retirar a raiz, você escreve mais ou menos e obteria o quê? Eu tenho duas abscissas possíveis, 2 x's possíveis, x4 e x menos 4. Por que cuidado? Você precisa usar a linguagem matemática dentro da física. O que é o seu x aqui? É o tempo de queda, e não existe tempo de queda negativo. Portanto, a única resposta que você pode dar é 4 segundos para a queda acontecer a partir de 80 metros, se o ar for desprezado. Esse é o primeiro jeitão para responder o item A. Agora, na sequência, vamos responder o item A de novo, de um outro jeito. Me acompanhe. Muito bem, o segundo jeitão de resolver. No segundo jeitão, você não sabe aquela primeira formulinha que eu usei. Na verdade, eu havia dito, aquela primeira formulinha é a função temporal dos espaços, aquilo que vocês chamam de sorvetão, adaptada ou reescrita, a função reescrita para queda livre. Ora, aqui eu parto da função e aí escrevo um pouco mais. Espaço para o instante t é o espaço inicial mais velocidade inicial vezes t mais metade da aceleração vezes t ao quadrado. Como estamos falando da vertical, é muito comum usar h para nos lembrar a altura. Então eu escrevo a altura, mas na verdade é a posição,
altura do instante t, altura inicial. Faço questão de escrever para você que a velocidade inicial é uma velocidade vertical, estamos numa discussão na direção vertical, e esta aceleração aqui é a aceleração vertical, é a gravidade, e não se esqueça que eu, Fábio, escolhi escrever a aceleração gravitacional sempre negativa. Por quê? Porque eu havia escolhido escrever os spaces apontando para cima. Como a gravidade sempre aponta para baixo, então eu não tenho opção. Se eu escrevo spaces positivos para cima, a minha gravidade que aponta para baixo sempre tem que ser negativa. Ora, nesse problema o texto diz que o corpo foi abandonado de 80 metros. A velocidade vertical inicial é 0 e a posição inicial, a altura inicial, 80 metros. Uso gravidade menos 10 metros por segundo ao quadrado, então eu chego nessa expressão: 80 metros mais 0 vezes t mais metade da aceleração. Metade da aceleração é menos 5. A minha expressão fica: a altura para o instante t é 80 metros menos 5 metros por segundo ao quadrado vezes t ao quadrado. A pergunta é: qual é o tempo de queda? Então eu escrevo qual é o instante para que o corpo chegue ao chão na posição 0. Coloco 0 aqui. A expressão fica como uma incógnita, o t, e aí fica fácil: menos 5t quadrado mais 5t quadrado do lado esquerdo. Divido por 5, divido por 5, tenho t quadrado igual a 16. Já discutimos anteriormente, tiro a raiz quadrada, não existe tempo negativo, eu vou encontrar 4 segundos para queda. Acabamos o item A de um outro jeito. Muito bem, a pergunta B diz respeito à velocidade com a qual o corpo encontra o chão. Ora, vou tomar a expressão que é a função temporal das velocidades do MUV ou MVU, movimento variado uniformemente. Essa expressão, o apelido dado pelos alunos, por exemplo, é vovô adora torta. Por que eu escolhi essa expressão? Simples, eu tenho tempo de queda, ele me perguntou a velocidade. Ora, eu faço questão de escrever para vocês VY inicial e AY. Por quê? Porque a discussão agora está na vertical. Esta velocidade é uma velocidade vertical, esta aceleração é uma aceleração vertical e digo mais, é a aceleração gravitacional de módulo 10 metros por segundo ao quadrado de acordo com o enunciado. O que eu havia dito para vocês, eu, Fábio, escolhi a reta dos spaces apontando para cima. Como a gravidade sempre aponta para baixo na natureza, então eu escrevo a gravidade, a aceleração gravitacional negativa. A expressão é essa então: velocidade vertical é a velocidade vertical do início menos 10 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo. Diz o texto que o corpo foi abandonado. Ora, então essa velocidade de início ela é 0. Encontramos no item A o tempo de queda, o tempo para o corpo encontrar o chão. Ora, então eu coloco aqui 4 segundos. Vou encontrar velocidade vertical de quanto? Menos 40 metros por segundo. Galera, se ele pedir o módulo é 40 metros por segundo. Agora, para pensar o porquê desse menos. Lembrem-se, eu, Fábio, escolhi a reta dos spaces apontando para cima. Um corpo que se movimenta para baixo é um corpo que se movimenta contra a trajetória. Ele se movimenta com movimento retrógrado. E todo corpo que se movimenta com movimento retrógrado tem velocidade negativa. Por isso, esse sinal menos aqui. Beleza? Nos vemos nos próximos vídeos, nos próximos episódios, nos próximos exercícios. Tchau!